Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo e esse aqui, bicho, esse aqui você vai gostar, olha só. Eu recebi uma sugestão do Hélio Oliveira pelo Telegram, falando para fazer um vídeo a respeito de horários, como trabalhar com horários dentro do Firebird, hora, aquele tipo time mesmo, tá? Sobre soma, subtração e tudo mais. Então eu fiquei bolando alguma forma para a gente poder abordar esse assunto de uma forma que seja útil para o dia a dia, para que o vídeo fique interessante. E cara, eu acho que eu consegui. Então olha só. Eu criei algumas tabelas para a gente poder trabalhar com agendamento de horários. Sabe quando você vai, por exemplo, numa oficina e você tem horários agendados para poder trabalhar, você vai cortar cabelo, você tem horários agendados. Então, a ideia hoje é abrir um agendamento onde esse agendamento fique disponível para poder inserir clientes em determinados horários, certo? Então, a gente vai conseguir fazer uma criação de um agendamento separado por datas, por funcionário, colocando lá um intervalo de horas ou de minutos ou da forma que você quiser, para que ele gere os horários automaticamente. Beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que vai ser isso. Então, olha só, para a gente começar aqui, eu criei 3 tabelas. A tabela funcionário, a tabela agenda e a tabela agenda horário. Deixa eu explicar aqui para você como é que vai funcionar. A tabela funcionário nada mais é do que ter o ID, o nome e um ID de função. Esse ID de função aqui, ele é indiferente aqui pra gente agora, tá? O que a gente vai precisar mesmo é do ID do funcionário. Por quê? Porque cada agenda aberta vai ter um funcionário responsável, beleza? Então, por exemplo, se você tem 3 funcionários lá, que esses 3 funcionários trabalham com horários marcados dentro do seu estabelecimento. E aí, esses funcionários vão receber clientes, cada um no seu horário. Então, dentro das 8 horas em ponto, pode ter até 3 clientes simultâneos, porque cada um vai ser atendido por um funcionário, beleza? Então, aqui dentro da agenda, a gente tem o ID da agenda, o ID do funcionário, a data e o status. O ID do funcionário é para dizer quem é o dono dessa agenda que foi aberta. A data é para dizer de qual data que é. Então, cada funcionário vai ter uma agenda por dia aberta, beleza? E o status seria alguma coisa do tipo aberto ou fechado, sabe? Aberto para dizer que ainda tem como colocar a gente dentro desse horário, ainda tem como manipular esses horários, ou fechado para você encerrar, tá? A gente não vai usar isso daqui agora, porque a gente vai focar só na criação dessa agenda de forma dinâmica, principalmente na parte dos horários, beleza? Então, eu tenho aqui a tabela agenda horário, que tem o ID próprio, o ID da tabela agenda, o horário, e esse campo horário aqui vai receber, por exemplo, vamos supor que você defina que os seus atendimentos vão ser de meia e meia hora, começando das 8 e indo até as 17. Então, o horário vai receber 8 horas, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 10 e meia e assim por diante, beleza? E aí tem também o ID do cliente, e aí você vincula o ID do cliente dentro de um determinado horário, tá? Se o ID do cliente estiver nulo, significa que esse horário está vago, e aí você pode mostrar isso dentro de uma tela do seu sistema, falando assim, ó, esse horário aqui ainda não foi utilizado por cliente nenhum, ou seja, eu posso colocar um cliente aqui que ele vai ser atendido normalmente. Beleza, então a estrutura de tabelas é basicamente essa, extremamente simples, para a gente poder entender como vai funcionar o negócio, tá? Agora vamos para a geração dos horários dinamicamente para essas tabelas aqui, beleza? Então olha só, essa tabela aqui está vazia, assim como a agenda também está vazia. A única tabela que eu tenho informação aqui até agora é a tabela funcionário. Tem um monte de funcionário aqui cadastrado, cada um com sua função, mas eu vou usar 3 só para esse exemplo, tá? Mas eu vou puxar de um cadastro para poder simular como se estivesse dentro do seu sistema aí, beleza? Então aqui no F12, eu preciso fazer o quê? Primeiro eu preciso fazer a geração desses horários de forma dinâmica, tá? E para isso eu vou usar recursividade, tá? Usar CTE de forma recursiva para que a gente consiga gerar os horários baseado em uma data inicial, uma data final e intervalo em minutos, beleza? Então, para começar um CTE recursivo, a gente vai começar assim, ó, o if recursive, eu vou chamar de R por enquanto, tá? S, abro parênteses e fecho parênteses aqui embaixo, beleza? Então, R vai ser como eu vou chamar a consulta que vai estar dentro desses parênteses aqui, beleza? Vou dar F11 aqui só para poder apagar tirar essa aba de tabelas. Beleza, e para trabalhar com recursividade, a gente precisa definir um registro âncora e um registro fixo que vai ser o início da recursividade, beleza? Então, para definir um registro âncora, eu vou fazer assim, ó, select from RDB database, e aqui eu vou colocar assim, cast, P, data inicial, s, timestamp. Eu vou chamar esse campo aqui de DH, tá? Porque ele vai retornar a data e hora. Olha só, se eu fizer um select agora, select from R, deixa eu arrumar esse select aqui, né? Que ficou select, asterisco from R, né? Dou um F9 e aí ele vai me pedir data inicial, tá? Eu vou colocar aqui 20/5/2020 mesmo e vou dar um OK, tá? Então ele me retorna essa data. Eu tenho um registro sendo exportado e esse é o meu registro âncora.
Agora eu preciso incrementar ele de x em x minutos, de acordo com o que o usuário solicitar. E é aqui que vai começar a recursividade, porque olha só, dentro desse CTE, aqui embaixo eu não vou mexer mais nada por enquanto, tá? Aqui embaixo. Então, dentro desse CTE, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, union. Union ao. Cacete. Union ao. E aí eu vou fazer um select em cima da tabela virtual R que eu acabei de criar aqui em cima. Então, como é que vai ser? Select from R. Vou adicionar, usando o date add, uma quantidade x de minutos, tá? Então, qual é a parte da data que eu vou adicionar? Minute, vírgula. Quanto é que eu vou somar nessa data? Então, eu vou colocar um intervalo dinâmico, tá? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 15, que daí ele somaria 15 minutos dentro de qual data? De r.dh, que é essa data que está sendo exportada daqui da data inicial. Só que eu quero que isso fique dinâmico, certo? Então, eu vou colocar assim, p, intervalo. P de parâmetro, tá? Por isso que eu sempre coloco o P aqui no início. Mas você pode colocar qualquer coisa, tá? E aí, se eu rodar esse select aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai gerar infinitamente registros de 15 em 15 minutos, ou de x em x minutos, de acordo com o que a pessoa informar, e não vai parar, tá? Então eu preciso colocar um limite para essa informação. E aí, para colocar esse limite, eu vou colocar assim, ó, where r.dh menor ou igual, p, data final, beleza? Para ficar mais claro, o ideal é que eu sempre coloque um cache aqui em volta dos parâmetros, para que o próprio IB Expert, o próprio Firebird, saiba que tipo de dado tem que entrar aqui. Então aqui assim, eu vou colocar outro cache, ó, cache as timestamp, beleza? Fecho parênteses. E aí eu já tenho minha recursividade com limite de data, certo? Então vou dar um F9 aqui para poder ver como é que vai funcionar. Dou F9. E aí eu vou colocar, a data inicial já estava aqui 20/5, começa às 8 horas da manhã. O intervalo eu vou colocar de, sei lá, vou colocar de 30 em 30 minutos. E a data final eu vou colocar 20/5 de 2020 também, só que a hora final eu vou colocar 18:00, beleza? Vou dar um OK aqui. E aí vamos conferir os dados. Olha só o que vai acontecer. Tem aqui, ó, ele trouxe das 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30 e assim por diante. E lá no final ele foi até 18h30. Por que ele foi até 18h30? Porque olha só, esse filtro que eu fiz aqui pela data final, eu estou colocando até as 18 horas, certo? Se a data que veio dessa consulta R aqui, que é a recursividade, ela está 18 horas, então ela vai somar 30 minutos aqui, certo? Então tem que colocar que seja menor ao horário que eu coloquei, certo? Então eu vou dar um F9 aqui de novo, mesmos parâmetros, vou dar um OK. E aí agora lá no final ele vai até as 18 horas, beleza? Então eu já tenho intervalos de 30 em 30 minutos aqui de forma dinâmica. Agora, o que é interessante aqui é o seguinte, ó, vou dar um F9 de novo. E aí vou colocar outra data aqui, ó, que vai ser, por exemplo, 25/5 de 2020. Então são 5 dias de intervalo que ele vai gerar. Vou dar um OK. E a hora inicial é 8 horas, e perceba que quando ele chega aqui embaixo, ó, no dia 20, às 18 horas, ele continua exportando. Por quê? Porque ele tem que ir até o dia 25, tá? Então isso aqui a gente vai tratar mais para frente para ele pegar só intervalos de hora útil, por exemplo, de hora de trabalho, tá? Porque nesse caso aqui, teoricamente, ninguém vai trabalhar antes das 8 da manhã ou depois das 18, certo? E aí depois a gente faz esse filtro lá por data, beleza. Agora uma coisa que é interessante a gente fazer aqui é separar a data e hora, porque olha só, até então eu tenho só uma coluna aqui que chama DH, certo? Essa DH é a data e hora, beleza? Então se eu chamar aqui r.dh, eu tenho a data e a hora, que é o que estava sendo exportado ali normalmente, beleza? Só que eu quero separar isso em campos diferentes, beleza? Então aqui eu vou colocar assim, ó, cast as date, vou chamar de data, vírgula, e aqui embaixo vou até dar um Ctrl D para repetir, para chamar de hora, certo? E aqui, ao invés de ser date, eu vou colocar assim, time, beleza? Vou dar um F9, e aí agora eu tenho a mesma informação sendo exportada, porém em colunas diferentes, afinal eu vou tratar de formas diferentes. Então beleza, olha só, eu tenho a tabela funcionários, eu tenho a data e eu tenho a hora. Na tabela agenda, o que eu preciso inserir aqui? Se eu for inserir, eu vou inserir o ID do funcionário, que eu tenho lá na tabela funcionário. Eu tenho a data, que eu já tenho separado ali, e tenho o status, beleza? Então, se a gente for dar um insert nessa tabela aqui, como que vai ser? Seria assim, ó. Vou escrever aqui em cima. Insert into agenda A, abre e fecha parênteses, A ponto. E vou pegar os campos ID do funcionário, data e status. Dou um Enter. E como a gente já está careca de saber, quando a gente vai dar inserção, ele não deixa a gente utilizar apelido. Eu usei apelido aqui para poder usar contra espaço, beleza? Fica mais fácil. Então vou dar um Ctrl R aqui, ó. A ponto vira nada. Joia. Vou tirar esse A aqui da frente também.
Então, o insert dessa tabela aqui seria isso. E aqui embaixo entraria o quê? Values, blá, 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 blá. Certo? Porém, a gente vai fazer uma inserção dinâmica a partir do resultado do select que a gente fez aqui embaixo. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Para conseguir fazer essa inserção, a gente precisa, deixa eu comentar isso daqui, a gente precisa trazer exatamente essas colunas. Então, olha só. Vou dar um F9 aqui de novo para esse select aqui com a parte recursiva. Dou um F9. E aí a gente vai ver o seguinte, a gente tem data e hora, certo? Só que eu só preciso da data para essa informação aqui, para poder inserir dentro da agenda. Então eu posso fazer o seguinte, ó, vou comentar aqui a hora e eu vou colocar assim, ó, distinct, para poder retornar só os valores diferentes de data. Vou dar um F9. E, então, do dia 20 ao dia 25, eu vou ter 5 registros. 6, né? 20, 21, 22, 23, 24 e 25, beleza? Então eu já tenho todos esses registros aqui exportados como data, beleza? Então essas são as informações que eu vou colocar. Agora, eu preciso ter o dia 20 para cada funcionário. Então o funcionário 1, 2 e 3, que são os que eu vou usar, eles vão ter a agenda aberta no dia 20. E vão ter também no dia 21, e vão ter também no dia 22 e todos os outros dias. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar esse resultado aqui da tabela R, né, dessa tabela virtual R que eu acabei de criar, com a tabela funcionário. E como eu vou fazer um plano cartesiano aí, onde eu vou exportar todos os funcionários para todos os registros da tabela R, eu preciso fazer um join um pouco diferente. Vai ser assim, ó, cross join funcionário, beleza? O apelido aqui de F, e aí se eu colocar aqui assim, ó, vírgula, f.id, eu estou pegando, faltou vírgula aqui, né? Eu vou estar pegando uma data para cada funcionário. Vamos dar um F9 aqui para a gente ver como que vai exportar isso, tá? Observe que eu tenho aqui, para todos os funcionários eu tenho o dia 20, certo? E depois, lá para frente, eu vou ter também o dia 21, só que tem muito funcionário aqui. Lembra que eu falei que eu quero pegar só o 1, 2 e o 3, certo? Eu vou adicionar uma cláusula aqui, ó, where f.id in 1, 2 e 3, tá? Nesse caso aqui, você poderia colocar filtro pelo ID da função do funcionário, tá? Afinal, você pode pegar um funcionário que tenha uma função de atendente, por exemplo. E aí eu posso fazer esse filtro dessa forma, mas nesse caso aqui, só para exemplificar, eu vou pegar o ID do funcionário direto. Então vou dar um F9 aqui de novo, e aí a gente vai ter um resultado bem melhor do que a gente estava tendo. Para o dia 20, eu tenho 3 registros, que é para o funcionário 1, para o funcionário 2 e para o funcionário 3. Depois volta o funcionário 1 de novo, só que na data 21 do 5, certo? E assim vai até o dia 25 do 5, beleza? Então, beleza. Aqui a gente já tem as informações do ID do funcionário, da data, e aí falta o quê? O status, tá? Para colocar o status a gente vai deixar fixo como aberto. Então eu só vou colocar na sequência aqui, ó, pegar o ID e deixar como primeira coluna, a data deixar como segunda coluna, seguindo essa sequência aqui, tá? E o status eu vou fixar a letra A. Beleza? Não preciso nem colocar esse texto aqui de status como coluna, tá? Se eu dar um F9 aqui, opa, faltou a vírgula. Se eu dar um F9 aqui, ele vai me trazer as 3 colunas exatamente como eu preciso inserir, tá? Eu não preciso colocar o nome, mas coloquei só para identificar mesmo. E aí, para poder inserir esses dados aqui na tabela agenda, que já estão prontos para ser inseridos, eu vou só tirar esse comentário aqui e vou dar um F9, beleza? Porque ele vai assumir que todo esse resultado aqui embaixo, ó, vai ser fonte de dados para poder inserir dentro da tabela agenda. Então vou dar F9. Ok. E ele já inseriu 18 registros na tabela agenda. Vou comitar esse daqui. E a gente já tem essa informação. Vou abrir aqui na tabela agenda, a aba dados, e a gente tem todas aquelas informações exatamente como o select retornou para a gente, beleza? Agora a gente precisa fazer a alimentação da tabela agenda horário, tá? Agenda horário é um pouquinho diferente. A gente precisa pegar o ID da agenda, não é mais a data, o horário, e aí o horário sim vai ser uma sequência de horários para cada data. E o ID do cliente vai ficar vazio porque o ID do cliente vai ser informado conforme tiver uma marcação de horário de fato, beleza? Mas a gente precisa deixar a agenda aberta porque facilita muito para a gente poder fazer uma consulta de quais são os horários vagos. Por exemplo, seu cliente vai te ligar e vai falar assim, que horário que você tem vago aí na parte da tarde? Aí você faz um select lá, lógico, você não vai fazer select, né? Mas no caso de um relatório que você vai apresentar para o seu cliente, você vai fazer por dentro um select mostrando assim, select asterisco from agenda horário, where ID cliente is null, e filtrando pela data do agendamento lá que está na tabela agenda, beleza? Então assim você vai conseguir pegar todos os horários que estão vagos. Então beleza, vamos começar a trabalhar então na inserção dos dados para a tabela agenda horário, tá? Aí na tabela agenda horário seria um pouquinho diferente, vou comentar isso daqui. E o insert na tabela agenda horário seria esse aqui, ó, insert into agenda horário. Eu vou chamar de AH por enquanto, tá? AH ponto. Aí eu vou pegar o ID da agenda e o horário. ID cliente, lembra que eu falei, não vai colocar. Dou Enter aqui.
e vou remover esses apelidos. AH ponto, muda para nada. Troca todos, remove esse AH daqui, beleza? E esse seria o nosso insert, tá? Insert into agenda horário, ID agenda e horário, beleza? O horário a gente já tem aqui embaixo, tá comentado. Então vou remover esses dados aqui, porque esses dados agora, por enquanto, eu não vou usar, tá? Funcionário também não vou usar, então eu vou tirar esse cross-join e vou tirar esse where daqui também, beleza? Então aqui agora eu vou colocar o quê? Só o horário, dessa forma aqui, r.dh stime, beleza? Aqui a gente já tem hora. Vamos ver como que está sendo exportada essa hora. Lembra que tem um detalhe que a gente comentou lá no começo, que quando a hora passa das 18 horas, ele continua. Por quê? Porque ele não chegou no dia final, beleza? Eu vou colocar a data aqui de novo, só para a gente olhar. Date, data, beleza? Dou F9. Vou colocar uma vírgula aqui, dou F9. E aí a gente tem, ó, esses espaços de horário aqui entre o dia 20 e 21, que eu não trabalho, por exemplo, 22 horas, 23 horas, 0 horas, não trabalho nesse horário, eu trabalho até às 17, vamos dizer, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar horários que estejam entre o horário inicial que eu defini nesse parâmetro aqui e o horário final que eu defini nesse parâmetro aqui, beleza? Então, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora, que vai facilitar pra gente, tá? Para não precisar ficar copiando tudo isso aqui, ó, eu vou fazer um select por fora para a gente poder criar uma tabela derivada. Olha que loucura. O CTE ele foi criado depois de tabela derivada para poder melhorar a tabela derivada. Então as pessoas pensam assim, então eu não preciso mais usar a tabela derivada, beleza. Só que tem situações que você usa a tabela derivada que te ajuda demais, tá? Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Select from, abro parênteses, e aí vou deixar esse CTE aqui, ó, vou dar um tab nele, vou fechar o parênteses aqui fora, ó, e vou chamar essa tabela aqui de S, tá? Essa tabela derivada, todo esse conjunto aqui, ó, inclusive a parte da recursividade que está aqui no if, fica dentro desse conjunto de dados, beleza? Então aqui a gente vai manter dessa forma. Por quê? Simplesmente porque eu posso fazer isso aqui agora, ó, s.data, s.hora, certo? Dessa forma, chamando só pelo apelido dos campos, beleza? Sem precisar fazer todo aquele cast que eu fiz aqui embaixo. Então eu vou dar F9 de novo, ó, e a gente consegue ter o mesmo resultado, beleza? E aí a gente estava falando o seguinte, que a gente não pode exportar horários que sejam maior do que o horário inicial que eu coloquei. Então olha só, no parâmetro aqui eu estou colocando o quê? Que vai das 8 às 18, beleza? Então ele tem que respeitar esse horário. O que eu preciso fazer aqui agora? Aqui eu vou colocar um where s.hora between, e aqui vai entrar os parâmetros de data inicial e data final. Só que, olha só, eu só preciso pegar a hora dessa data inicial aqui, eu não preciso pegar a data, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou copiar todo esse parâmetro aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, between cast data inicial as timestamp, e eu vou colocar um cast por fora de tudo isso, ó, cast. Afinal, eu preciso dizer que esse data inicial aqui é um timestamp, que eu vou informar timestamp, mas aqui ele só vai utilizar a hora, então eu vou colocar um cast por fora, as time, beleza? Fecho aqui, e aí o outro parâmetro é a data final, só que no caso eu vou pegar só a hora de novo. Então eu vou copiar este cara aqui, ó. Vou colocar aqui no final end, Ctrl V, data final as timestamp, vou colocar o cast por fora aqui, as time, beleza? Fecho parênteses. E aqui a gente já tem a nossa cláusula feita e vamos ver o resultado que isso deu. Dou F9, Ctrl Enter. E aqui agora, ó, eu tenho, começa às 8, 8h30, 9, 9h30, tal. Vamos ver se chegou até 18 horas lá. Ó, chegou até 18 horas, já mudou pro dia seguinte, ó, 21, beleza? Então tá certíssimo. Aqui no dia 21, pro dia 22, ele pulou 19 horas, 20 horas, 21, tá? E ele começou só a partir das 8. Se eu no F9 aqui mudar o horário, tá? Então agora vai ser das 9 da manhã, de 60 em 60 minutos, até as 17 horas, tá? Então vai ter bem menos registros para poder inserir no meu agendamento, tá? Então agora a gente vê aqui, ó, dia 20 ele foi até aqui, das 9 às 17. Depois já chegou o dia 21, das 9 às 17. Depois é dia 22, assim por diante. Então tá, a data a gente sabe que não interessa para a gente aqui nesse momento. Por quê? Porque o que eu preciso para inserir nessa tabela de agenda horário é o ID da agenda e não a data. A data está na tabela de cima, tá? Eu não vou repetir essa informação. Então, para eu poder colocar esses horários para essa agenda aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar essa data daqui, deixar esse distinct aqui e mantendo a hora. Porque olha só o fato de eu ter comentado essa data e deixado a hora, ele vai me trazer os horários diferentes para um dia, tá? Deixa eu tirar essa data daqui também.
Dá um F9. E aí, por mais que eu coloque vários dias aqui de intervalo, ele vai me retornar só uma faixa de horários. E isso é proposital, porque ele precisa trazer uma faixa de horários por ID de agenda, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, um cross join aqui embaixo, ó, cross join agenda A, e aqui em cima eu vou colocar o quê? A.id, que é o ID da agenda, beleza? Dá um F9 aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. Olha só, ele trouxe nessa ordem aqui, ó, 9 horas para a agenda 20, 9 horas para a agenda 21, 9 horas para a agenda 22, 9 horas para a agenda 23, assim por diante. Só que eu quero colocar isso daqui na ordem certa, tá? Então eu vou fazer assim, lá no final, vou colocar assim, order by 1, 2, beleza? Por que 1, 2? Porque é a primeira e a segunda coluna que estão sendo exportadas nesse select. Essa data aqui a gente não vai usar agora, beleza? F9, a gente já usou lá para trás. Ctrl Enter. E aí a gente tem aqui, ó, agora sim, agenda 20, eu tenho horário da 9, das 10, das 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. E aí parte para a próxima agenda, que é a agenda código 21, tá? Eu não sei que data é essa agenda aqui, mas ele vem para essa agenda aqui, tá? Que pode ser de outro funcionário, mesma data, beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? Inserir esses dados que a gente já coletou nesses selects aqui, tá? Vou até tirar aqui para poder economizar a linha e caber na tela, beleza? E esse insert aqui eu descomento agora e só, deixa eu ver, tá ID da agenda primeiro, beleza? Tá, cadê ID da agenda? Horário, tá aqui, a hora, beleza? É só dar um F9, dou um OK. Vou gerar de 30 em 30 minutos, melhor. OK. E inseriu 306 registros na tabela agenda horário. Vou comitar aqui e agora vamos testar essa tabela para ver o que está acontecendo. Tá? Só para ver se está certo. Vim aqui nos dados. E agora eu quero pegar para a agenda número 20. Tá? Vou filtrar aqui isso. E aí eu tenho o quê? Que a agenda número 20 tem horário da 9, 9h30, 10, 10h30. Tem que ir só até as 17 horas. Beleza, então foi. Então aqui a gente já teve a informação certa. E aí, através de Select, a gente tem uma visão muito mais limpa disso, né? Vou dar um Ctrl N aqui para pegar uma query nova. Fazer assim, ó, Select from Agenda A, Join Agenda Horário H, on H.id Agenda igual A.id, beleza? Aqui eu vou pegar assim, ó, A.id, A.id Funcionário, A.data e AH.hora, tá? AH.id cliente só vai estar informado caso já tenha sido ocupado, beleza? Então o que eu falei é o seguinte, ó, copia essa coluna aqui do ID do cliente, vem aqui e coloca assim, where ID cliente, H.id cliente is null, certo? Assim eu vou pegar só os horários que estão vagos, dá um F9. E todos esses horários são os que estão vagos de agendamento em aberto. Lógico, aqui também eu preciso filtrar o seguinte, ó, end a.status igual a A, certo? Assim eu pego agendas abertas que têm horários vagos, joia? No F9, e aí o funcionário vai estar aqui, e aí você já, marcando o horário, você já vai ter qual é o funcionário que vai atender essa pessoa. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Cara, recadinho rápido, lógico, as inscrições do treinamento de PSQL vão até o dia 5/6, tá? Quer ganhar um monte de conteúdo gratuito que eu vou passar? Se inscreve, não tem compromisso nenhum. Só o fato de você se inscrever, a partir do dia 8, na semana do dia 8, eu já vou passar conteúdos gratuitos para essas pessoas sobre PSQL, tá? Por que eu estou passando esses conteúdos? Para você poder conhecer qual é o poder do PSQL e o que você vai ser capaz de fazer com o PSQL caso você faça o treinamento de PSQL que vai ser aberto mais para frente. Beleza? Então, a princípio, todo o conteúdo que for liberado na semana do dia 8 será gratuito para você poder pegar para você, colocar no seu sistema, aprender, mexer o que for, tá? De qualquer forma, você vai aprender lá dentro, mesmo que decida não fazer o curso, não tem compromisso nenhum, beleza? Quer fazer o treinamento? Beleza, tudo bem. Não quer fazer? Não tem problema também, tá tudo ótimo. E a gente continua com os conteúdos do canal aqui, como sempre, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Inscrições no site mqfs.com.br, link tá aqui na descrição, e eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like caso você tenha gostado do vídeo para saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. E é isso aí. Valeu, falou, tchau, tchau.